Maria do Céu Albuquerque, Ministra da Agricultura, em entrevista exclusiva à revista de Vinhos. Obviamente o assunto do momento é esta pandemia global do Covid-19. Vamos tentar perceber que medidas estão a ser adotadas para minimizar o impacto na agricultura e, sobretudo, no setor do vinho. Vamos também tentar perspectivar o futuro a curto prazo desse mesmo setor, mas também gostávamos de conhecer as principais linhas de ação definidas para um setor económico vital para a economia portuguesa e para a afirmação internacional, como é, obviamente, o setor do vinho. Obrigado, Sr. Ministra, por ter aceito este nosso convite. E antes de passarmos ao tema do momento, aqui fica uma primeira questão. Se tivesse de destacar 3 áreas de intervenção, 3 objetivos a atingir e 3 prioridades para a vinha e o vinho, quais seriam? Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu gostava de começar, antes de mais, por agradecer este convite para estar aqui convosco hoje e falar sobre um dos setores que são claramente mais dinâmicos da nossa economia. E se tivesse que definir, eu acho que ao longo desta entrevista vai-se perceber claramente quais são as prioridades, quais são os desafios, o que é que pretendemos atingir, mas claramente aquilo que importa aqui dizer agora é que a nossa prioridade é estancar os efeitos desta crise, é minimizar as perdas que sabemos que são inevitáveis. Depois, por outro lado, o nosso objetivo é colocarmos claramente o vinho e o setor vitivinícola no claro crescimento para quando estivermos na retoma da nossa economia, podermos continuar para atingirmos aquilo que são os objetivos que traçámos até 2023, com uma meta ambiciosa para claramente nós podermos aumentar a nossa cota no mercado externo. Tal como para todos os demais setores da economia, da cultura e da sociedade, haverá para a agricultura um antes e depois do Covid-19. O depois levará certamente a uma redefinição de estratégia. Sendo neste momento prematuro pôr em cima da mesa cenários, há uma noção do impacto económico que o Covid-19 está a ter na agricultura e quais os setores que estão a ser mais afetados? Todos temos percepção que esta crise coloca-nos claramente aqui desafios. E o nosso maior desafio neste momento é fazer face a uma quebra de procura. E isso, do ponto de vista transversal para a agricultura, afeta diversos domínios, nomeadamente afeta os pequenos ruminantes, a cabra, a ovelha, os queijos, afeta as flores e as plantas ornamentais, afeta as carnes das raças autóctones, os queijos dos pequenos ruminantes, o leitão e o vinho também, assim como as hortícolas e como os frutos. E, para depois começar nos vinhos, aquilo que gostava de dizer é que, por exemplo, em relação às hortícolas, nos últimos 10 anos, nós duplicámos a nossa exportação. Há 10 anos, nós exportávamos cerca de 700 milhões de euros e este ano que passou, atingimos os 1.600 milhões de euros em exportação. No vinho, isso também aconteceu. Ou seja, aquilo que aconteceu com o vinho, claramente, foi uma interrupção brusca sobre a trajetória crescente que vinhamos a atingir. Quando comparamos os dados do ano passado com a época anterior, nós percebemos que houve um aumento de 7%. E isto são dados muito animadores. Para termos uma ideia, a região do Porto, do Vinho do Porto, teve um acréscimo de 33% face à época anterior. E, portanto, aquilo que tem sido o nosso caminho neste momento, numa situação em que claramente fomos apanhados em contramão, nós estávamos em crescendo e de repente houve uma paragem brusca, houve uma quebra brusca, aquilo que aconteceu
é que nós sentimos necessidade de ter um conjunto de medidas na rua para rapidamente nós podermos mitigar os efeitos que decorrem desta quebra de procura, seja no mercado interno, seja no mercado externo, o mercado na Europa, mas também em países terceiros, e aquilo que nós sabemos é que queremos rapidamente colocar em marcha toda a máquina, apostando neste setor que é muito resiliente, a história mostra-nos isso mesmo, e muito capaz de poder fazer diferente, e com os produtores, com os empresários, podermos voltar a ter na nossa agenda aquilo que é um objetivo muito ambicioso de atingir em 2022, 2023, o valor de 1.000 milhões de euros em exportações. Sabemos que neste momento este é um objetivo difícil de alcançar, muito difícil, diria mesmo. No entanto, aquilo que também sabemos é que com a força, a determinação e com aquilo que são as características do nosso produto e dos nossos produtores, vamos conseguir ultrapassar esta questão. Nós temos claramente, para atingir este objetivo, traçar agora planos de ação. Eu gostava de dizer que, antes de passar ao plano de ação para podermos continuar esta trajetória, que há aqui situações que nós tivemos necessidade de acautelar. Numa primeira fase, aquilo que quisemos imediatamente fazer foi dotar a tesouraria das empresas de capacidade para que tenham resposta imediata àquilo que são as necessidades. E por isso foram criadas linhas de crédito. Numa primeira fase chegaram a estar nos 400 milhões de euros, atualmente estão nos 6.000 milhões de euros, onde o último dado que tenho, e já está desatualizado, é que tinham sido apresentadas e aprovadas 68 candidaturas com um montante de 31 milhões de euros. Nós, no entanto, quisemos ir mais longe que isso e criámos também um mecanismo de flexibilização para que o agricultor, cujos pedidos de pagamento entraram no IFAP até dia 3 do mês de abril, pudessem ser pagos. E no dia 9 de abril pagámos cerca de 40 milhões de euros e estamos a antecipar todos os pagamentos que iriam acontecer a 30 de abril. Por outro lado, criámos condições através do seguro de crédito, onde aumentámos o valor, nomeadamente para fazer face àquilo que é a dificuldade agora nos mercados externos. Criámos condições também para podermos não penalizar projetos que foram interrompidos ou cancelados, nomeadamente em ações de promoção externa. Flexibilizámos, inclusivamente, um conjunto grande de iniciativas, seja de prazos de candidaturas, seja de fecho físico e financeiro de projetos, e com isso tivemos esta capacidade de estar ao lado deste setor desde o primeiro momento. E, portanto, estas são questões muito importantes, onde temos que estar atentos. Bom, mas nós também estamos conscientes que isto não nos chega. Tudo aquilo que Portugal teve a capacidade de fazer do ponto de vista do imediato é pouco para aquilo que também sentimos neste momento, que é uma quebra já sentida neste setor, que se estima nos 25%, seja, repito, por via do encerramento do canal Areca, ou seja, dos restaurantes, dos hotéis e do turismo, da quebra no turismo, que é brutal, e com isso o consumo interno veio a diminuir. Por outro lado, porque os mercados, pese embora não sejam fechados e não haja embargo à exportação, o que é facto é que também tem uma contração, porque todos vivemos uma situação particularmente difícil. E, portanto, quisemos criar esta garantia
de não penalização deste tipo de projeto. Depois, gostava ainda de dizer que demos prioridade e tornámos elegível o apoio à destilação dos produtos vínicos e também quisemos que, de acordo com esse objetivo, tornar prioritários os pagamentos, nomeadamente no apoio à produção de álcool para fins hospitalares e farmacêuticos, que estimamos que tenham um estoque de cerca de 50 mil litros. Bom, se por um lado criámos este pacote de medidas, depois também sentimos, embora que no vinho este não seja talvez a forma mais fácil de, no fundo, promover este setor, porque sabemos bem que sem o canal Horeca a funcionar e sem os mercados externos a funcionarem com regularidade, dificilmente nós vamos conseguir ultrapassar esta debilidade da quebra de procura. No entanto, há aqui uma dimensão que nós entendemos de capital importância, que é aumentar a nossa autoestima, nomeadamente pelos nossos produtos. Aliás, porque se o conseguirmos fazer, que vamos conseguir durante esta fase, que é particularmente difícil, vamos estar em condições, também na fase de crescimento, que queremos que seja depressa e que seja rápida, ter outra capacidade de afirmar o mercado português lá fora. E eu falo da campanha Alimente Quem o Alimenta.pt, onde, claramente, através de plataformas de aproximação do produtor, do consumidor, nós estamos a ser capazes de aumentar este sentimento de pertença a um país que é ímpar, que tem produtos de grande excelência, onde o vinho claramente é um desses produtos, e com isso podermos também ambicionar a chegar mais longe. Permitam-me só que lembre uma das campanhas que o IVDP lançou recentemente, que era às 21 horas fazer um brinde com vinho do Porto. E, portanto, são pequenos gestos, são pequenas ações que reforçam este nosso sentimento de pertença e que valorizam tanto aquilo que é nosso, e com isso nós vamos ser capazes de todos trabalhar na construção de um futuro cada vez mais promissor. E isto é particularmente importante. Mas talvez possamos voltar a falar sobre aquilo que são as nossas fraquezas e aquilo que são os nossos pontos fortes, para podermos também falar claramente daquilo que são as oportunidades para este setor. Porque se estamos nesta situação onde a ameaça à diminuição de procura, que é latente, associada a uma estagnação a nível mundial provocada por esta crise, nós sabemos também que os mercados já são muito competitivos e vão ficar ainda mais competitivos. E nós estamos a competir no mercado global com concorrentes internacionais fortíssimos, como é o caso do Chile, da Argentina ou da Austrália. E por isso o grande desafio é que nós sejamos capazes de criar dinâmicas para sermos igualmente competitivos. Mas, por outro lado, nós temos um desafio que é o desafio das alterações climáticas, nomeadamente podendo utilizar a inovação como uma meta desde cedo que identificamos, para que esta inovação ao serviço do setor seja capaz de o tornar mais resiliente, mais sustentável e mais competitivos. Por isso, estamos a desenvolver uma agenda de inovação que, em boa hora, começámos antes desta crise, bem antes desta crise, mas que está pronta e que será utilizada para precisamente nós podermos traçar o nosso futuro coletivo para os próximos 10 anos. Depois, os pontos fortes. A fileira do vinho tem, e em Portugal em concreto, tem pontos muito fortes. Por um lado, porque temos um património que tem uma grande diversidade de castas nacionais, daquilo que é nosso verdadeiramente, e que tem que se refletir naquilo que é o nosso fator distintivo e diferenciador. E que isso seja um ponto favorável para a internacionalização deste setor, para continuarmos este trabalho. Nós temos uma balança
que começou a ser positiva neste setor em concreto, desde 2000, e isto enche-nos também de confiança no futuro. Nós granjeamos hoje um prestígio internacional muito grande no que diz respeito aos nossos vinhos, também à nossa gastronomia, e por isso o turismo estava até há um mês e meio atrás com um valor de mercado sem precedentes. Bom, o vinho desempenha um papel central na vida das nossas pessoas e das nossas regiões. Eu gostava de lembrar que os últimos anos, nomeadamente desde a implementação da política agrícola comum, nós, o país inteiro, incluindo ilhas, passou a ter vinhos de excelente qualidade. Aliás, lembro que a abordagem líder, o então PRODER, agora o PDR, tem vindo a fazer um esforço muito grande para podermos claramente ter aqui um reforço para esta situação. E, portanto, nós temos castas nacionais de grande importância e muito diferenciadoras. Nós temos que apostar claramente na inovação para podermos ser mais competitivos, mas, por outro lado, para podermos corresponder melhor àquilo que são as práticas ambientalmente mais sustentáveis, e com isso nós podermos também contribuir para aquilo que é um desígnio nacional do combate às alterações climáticas, mas também aquilo que é um desígnio de todos nós enquanto humanidade. Enquanto oportunidade, aquilo que gostava de dizer é que as oportunidades são bastantes e que nós temos que claramente valorizar. Nós vamos claramente sair todos desta crise diferentes da forma como entramos nela. Por um lado, porque vivemos momentos muito difíceis e continuamos a viver momentos muito difíceis. Aliás, esta será seguramente a maior crise económica desde a Segunda Guerra Mundial, e Portugal claramente vive um momento difícil, pese embora todo o esforço que fizemos nos últimos anos, e que esse esforço hoje também coloca Portugal a ser homenageado e elogiado um pouco por todo o mundo sobre a sua capacidade de responder a esta crise sanitária. E, portanto, nós, aquilo que sentimos é que vamos sair desta crise diferentes, que vamos sair com uma nova responsabilidade, mas também com uma outra visão. Nós temos que continuar a potenciar a oferta de qualidade nos nossos produtos, onde os vinhos têm um papel muito importante, e é deles que hoje aqui falamos, onde a inovação terá que ser capaz de ter um contributo decisivo, nomeadamente na vinicultura de precisão. Temos que ser capazes de criar melhores sinergias e explorar melhor o setor do enoturismo e também as formas de produção ambientalmente mais sustentáveis, até porque temos que corresponder àquilo que são novos padrões de consumo e isso é determinante. Hoje, por exemplo, o vinho biológico tem já uma cota de mercado com algum significado. E, portanto, temos que continuar a apostar em soluções digitais, temos que também continuar a fazer uma ligação à comunidade científica com mais proximidade, e que a inovação, o conhecimento, a transferência de tecnologia também se faça neste setor, e com isso nós possamos contribuir para aumentar o crescimento das exportações e, por isso, conseguirmos manter Portugal no top 10 dos países mais exportadores a nível mundial, reforçando a nossa posição no mercado. Como já tive a oportunidade de dizer, sabemos que este é um grande desafio e é muito difícil, mas temos a confiança naquilo que é a excelência do nosso produto, mas também aquilo que é a capacidade dos nossos produtores se reerguerem depois desta crise. Sabemos que nos mercados da União Europeia a cota de mercado dos vinhos é
desde 2001 superior a 50%, e nos mercados internacionais ainda não parámos de crescer ao nível das exportações. Desde 2000, Portugal aumentou as suas vendas para países terceiros em cerca de 55%. E isto é um fator de grande ânimo para o trabalho que temos pela frente. E por isso temos que continuar a fazer a aposta na promoção internacional. Foi com pesar que percebemos que, graças a esta crise, a feira mais importante no setor na Alemanha foi cancelada, foi substituída por uma similar, digamos assim, por forma digital, e também sabemos que o comércio por essa via tem que claramente ser um reforço da nossa capacidade de fazer frente a problemas como este que vivemos. Sabemos que o mercado e o comércio eletrónico não substitui de todo aquilo que é o namoro. Lembramos os países asiáticos que descobriram a excelência do nosso produto, aquilo que tem sido o trabalho tão importante dos nossos produtores, com o apoio do AICEP, das embaixadas, para a promoção dos nossos produtos nesses mercados, faz muito com este namoro, porque a compra não se faz com um primeiro contacto, nem com um segundo, e mesmo que se faça, importa sempre voltar a namorar com os potenciais compradores. E, portanto, nós sabemos que o vinho é uma excelente bandeira do nosso país, que muito nos orgulha, é um extraordinário embaixador daquilo que é a nossa história, a nossa tradição, a nossa cultura, daquilo que é o caráter dos portugueses e das portuguesas. Bom, em termos internacionais, temos consciência deste papel que o nosso vinho tem vindo a ter, e temos que continuar a aumentar as exportações, e temos também, por isso, de ter como objetivo atingir segmentos de preço médio, médio-alto e alto, para também valorizarmos a excelência do produto que estamos a fazer. Depois, aquilo que gostava ainda de dizer é que esta imagem de Portugal, enquanto produtor de vinhos de excelência, será reforçada ao conseguirmos promover o crescimento sustentado, não só em volume, mas também do preço médio dos vinhos portugueses. A curto prazo, o grande desafio que se coloca às empresas que não entrem em ruptura e que mantenham a sua capacidade produtiva. A médio e longo prazo, não podemos descurar as questões ambientais que se colocam como emergência imensa, e quando eu digo no médio e longo prazo é amanhã, porque não podemos de facto esquecer aquilo que é um dos grandes objetivos do Governo, para podermos criar condições para, na realidade, termos aqui as melhores condições ambientais, que com isso possamos alavancar o nosso desenvolvimento económico e o nosso desenvolvimento social, onde todo o território nacional, continente e ilhas têm um papel que é determinante. A Sra. Ministra anunciou, salvo erro, aos municípios portugueses, à generalidade deles, que já seria seguro reabrirem mercados municipais e que isso até poderia incentivar a própria economia local. Essa é uma das questões que lhe faria. E a segunda questão, também em parte relacionada com isso, como sabe, um pouco por todo o país, é normal ao longo do ano existirem vários eventos relacionados com a área do vinho e com a área da gastronomia. Neste momento, a partir de que fase é que o Governo estima que possam ser retomados esse tipo de eventos que muitas vezes agregam milhares de pessoas? Bom, em primeiro lugar, importa esclarecer. O apelo que fizemos aos municípios portugueses é que permitam que os mercados locais possam funcionar com regras, não permitindo aglomerados de potenciais compradores. Estamos a falar, eventualmente e essencialmente, de mercados diários, pequenos mercados que ajudam a escoar, nomeadamente, a produção local.
E fizemos, inclusivamente, um conjunto de regras, no fundo, um manual de procedimentos, para que as câmaras, de forma mais segura, possam permitir que estes mercados aconteçam, salvaguardando aquilo que é a saúde pública, nomeadamente os possíveis contágios entre compradores e vendedores. E, portanto, estamos a falar de pequenas iniciativas e muito focadas na produção local, nomeadamente de frescos. Como todos sabemos, o canal Horeca está fechado, os restaurantes estão fechados e, portanto, é inevitável que os aglomerados, e nomeadamente as feiras de queijo, de vinhos, que acontecem um pouco por todo o país, promovido pelos municípios, pelas associações de produtores, não voltem a acontecer tão cedo. Pelo menos da forma como nós as conhecemos. Porque todos nós sabemos que ainda não conhecemos o suficiente deste vírus e da sua capacidade de propagação, que sabemos que é muita na comunidade, de como é que podemos efetivamente melhorar esta situação para que a economia, nomeadamente assente em modelos tradicionais como este, possam acontecer. E, portanto, não há uma data à vista para voltarmos a ter iniciativas desta natureza. Como todos podemos ter presente, a Ovibeja foi cancelada, a Feira Nacional da Agricultura foi cancelada, as feiras de queijos, nomeadamente na zona da Serra da Estrela, foram canceladas, as feiras de fumeiro foram canceladas, as feiras de vinhos foram canceladas, não só ao nível nacional, mas ao nível internacional. E, portanto, eu não consigo dizer para quando está previsto efetivamente voltarmos a ter eventos de massa que permitam fazer esta promoção. Aquilo que já tive a oportunidade aqui de dizer é que em circuito curto, em cadeia de proximidade, criámos todas as condições para que, com a segurança máxima, que tem que ser responsabilidade do comprador, do consumidor e também de quem promove esses mercados, que têm que ser garantidas, isso é ponto assente, mas depois, por outro lado, também já falámos das novas formas de comercialização. Ainda muito recentemente eu pude inaugurar a primeira feira de queijo online em Oliveira do Hospital. E, portanto, sabemos que este é um suporte que não substitui o contacto físico, a prova, a degustação, mas neste momento é o possível. Também sabemos que o Governo está neste momento a preparar a reabertura da nossa sociedade, digamos assim, nomeadamente da nossa economia. E ainda não está decidido como é que nós vamos, por exemplo, voltar a abrir o comércio. Aquilo que sabemos é que queremos rapidamente avançar com o comércio de bairro e que progressivamente estamos a ir alargando a outras formas e outra tipologia de comércio. Nós sabemos que este processo de reabertura, tudo aquilo que é a vida em comunidade, vai ter que ser feita de forma muito cautelosa, porque estes que são os resultados que temos hoje não podem ser postos em causa, porque se isso acontecer, pode ser pior emenda que o soneto. E, portanto, temos que encontrar aqui um equilíbrio na realidade para isso mesmo. Sra. Ministra, centremos-nos agora no setor do vinho e comecemos pela próxima vindima. Sem escoamento de vendas, muitas empresas provavelmente vão ficar com os armazéns ainda cheios. E apesar da destilação do álcool, que está a ser um procedimento pontual, tudo leva a crer que haja excedentes à partida para a vindima de 2020. Em que medida é que o Governo pode interceder para minimizar o impacto da menor procura e de preços de quilo de uva mais baixo junto da generalidade dos viticultores? Bom, então, em primeiro lugar, gostava de dizer que, para além das medidas que já foram adotadas e que já aqui mencionei, há aqui uma outra dimensão e que tem a ver com a Comissão Europeia e aquilo que são as medidas excepcionais que nós pedimos desde o primeiro momento à Comissão que abra tendo em consideração aquilo que diz respeito ao setor do vinho. E nós pedimos
em concreto, para abrir uma medida excepcional prevista em regulamento de destilação de crise, mas também de armazenamento privado. E nós sabemos que, com base nisso, vamos com certeza ter a capacidade de minimizar aquilo que serão as perdas e que são inevitáveis. Quando nós olhamos para a nossa economia, nós claramente percebemos que há uma perda muito grande em todos os setores da atividade económica. Eu lembro que a agricultura foi uma das poucas atividades económicas que não parou durante esta crise. Não desligou e continuou a produzir. E que o problema que tem é o excesso de oferta em relação à procura. E temos que encontrar forma de minimizar. Dou um exemplo. No caso das hortícolas e das frutas, é possível, através de uma medida de retirada do mercado, prevista em programa operacional, que nós recentemente alterámos portaria para incluir os frutos vermelhos e, com base nisso, o produtor recebe 40% sobre o seu produto e entrega a uma instituição de solidariedade para que esse alimento, não sendo desperdiçado, possa ser entregue a quem mais precisa. No caso dos vinhos em concreto, aquilo que diz respeito ao pedido que fizemos expresso desde o primeiro momento e que ainda no início desta semana fizemos de novo um pedido que foi subscrito por todos os Estados-membros à Comissão, é que reaja, e que reaja rápido e que não deixe de ter medidas concretas. As medidas que a Comissão veio a apresentar já foi a antecipação dos fundos comunitários que seriam pagos a 31 de dezembro e que, excepcionalmente, permite que sejam feitos a 16 de outubro. No caso dos pagamentos diretos, nós poderíamos adiantar em condição excepcional 50% e, dado ainda a excepcionalidade sobre a excepcionalidade desta fase onde nos encontramos, esses pagamentos diretos vão ser adiantados em 70%, assim como nas medidas de superfície do desenvolvimento rural, onde também seria adiantada 50% e, neste caso, passará a 85%. Nós sublinhamos que estes adiantamentos devem ser anteriores a outubro, devem ser durante o verão, e, para além disso, pedimos que nos 2 pilares pudéssemos ter o aumento dessa antecipação para os 85%. Para além disso, ainda pedimos as ditas medidas excepcionais previstas em regulamento, como é o caso da destilação de crise e como é o caso do armazenamento privado. E, com base nisso, temos consciência de que não vamos resolver o problema do setor, que não vamos conseguir ter uma resposta cabal àquilo que vai ser a diminuição de rendimento que é expectável dos produtores de uva e dos produtores de vinho, mas sabemos que isto são medidas que claramente vão impactar positivamente sobre essas perdas. Sr. Ministro, a Associação das Empresas de Vinho Porto tem solicitado que as verbas cativas do IVDP, estimadas em 9 milhões de euros, possam ser desbloqueadas para apoiar a promoção dos vinhos da região e dos seus viticultores. A tutela encara essa possibilidade? Bom, não me parece que isso seja uma possibilidade sequer, até porque do ponto de vista legal não há enquadramento para o poder fazer. E, portanto, isso não é claramente uma opção a que estejamos a estudar por via disso mesmo. De qualquer modo, também nos parece que neste momento, atendendo à dimensão daquilo que são as implicações que esta crise sanitária traz sobre a economia, acho que todos nós somos responsáveis para olhar para todos os setores e perceber o nível de apoio que está a ser dado, o nível de prejuízo que os setores todos estão a ter e reitero que o setor do vinho, pese embora aquilo que neste momento sabemos, é que é expectável que as perdas se encontrem entre os 25% e os 30%, mas podem ir a mais. De qualquer modo, neste momento, são estas as medidas que temos em agenda e que, com base nisso, continuaremos a acompanhar o setor de forma muito próxima, nomeadamente através do IVDP e também do IVV,
para podermos a todo o tempo ter respostas, repito, que minimizem os impactos e que nos permitam sair desta crise e na fase de relançamento da nossa economia possamos voltar a ter o vinho como um produto de excelência para continuar no top 10 dos países mais exportadores a nível mundial. Por falarmos em exportação, Sra. Ministra, como sabe, em 2019 havíamos superado os 820 milhões de euros, mas mais importante do que isso, começava a existir na generalidade do mercado internacional uma percepção de maior valor disponível desses mercados para pagarem por aquilo que seria o vinho português. Acha que de alguma forma tudo isto que está a acontecer pode representar um sério revés, isto é, a valorização internacional do vinho português pode ficar de alguma forma perigosamente beliscada? Bom, aquilo que importa dizer, aliás, já aflorámos este tema lá atrás, mas o que importa dizer sobre isso é que nesta fase onde os impactos na economia são brutais, sem precedentes, e não era expectável que esta crise nos colocasse no espaço de um mês e meio, como efetivamente colocou, e não é Portugal, é o mundo inteiro. Veja-se o preço do petróleo, ainda de ontem. No entanto, aquilo que todos nós temos percepção é que, com certeza, que haverá inevitavelmente uma diminuição do valor do mercado, mas nós temos consciência que, graças àquilo que é a qualidade do nosso produto, que já tem o reconhecimento externo dos países terceiros, dos países da União Europeia, para podermos ambicionar a voltar aos níveis que tínhamos e podermos efetivamente trabalhar nessa dimensão que achamos que é fundamental, que é elevar o valor médio do nosso produto para um setor médio e médio alto e alto. Também, como sabe, a propósito de tudo isto, a tomada de posse do Frederico Falcão enquanto Presidente da Vini Portugal estava prevista para o final de março, teve obviamente que ficar adiada. Ainda assim, que expectativas é que a Sra. Ministra mantém para o próximo triênio, para esta nova direção da Vini Portugal? Bom, uma expectativa alta, conheço bem o Frederico. Aliás, posso até partilhar uma inconfidência. O Frederico é da minha cidade, o pai dele foi meu professor de matemática, somos da mesma geração, estudámos juntos no mesmo liceu, e tenho, de facto, a melhor das opiniões em relação à sua capacidade profissional, e estou em crer que com o reforço também daquilo que, do ponto de vista da política pública, queremos desenhar, daquilo que é a resiliência e a capacidade de resistência e de adaptação dos nossos produtores e da excelência dos nossos produtos. Eu estou convencida que não tão rápido quanto todos gostaríamos e que era esperado, mas que vamos conseguir atingir os objetivos a que nos propusemos. Sra. Ministra, ainda sobre tudo isto que está a acontecer, está de alguma forma desiludida com a União Europeia? Bom, eu não posso dizer que esteja desiludida com a União Europeia. Agora, o que eu espero que para a agricultura, assim como para outros setores fundamentais, que a União Europeia reforce a nossa união enquanto Estados-membros e que possibilite respostas que permitam que ao continente europeu e que para esta união de esforços que temos vindo a desenvolver possamos ombrear com outras economias que sabemos que são muito mais competitivas que a nossa. Gostava de dizer ainda que na agricultura em concreto, os efeitos desta crise claramente estão a ser atenuados pelo facto de termos uma política agrícola comum e, com base nisso, podermos hoje continuar a trabalhar
mesmo com uma perda parcial de rendimento, para que os alimentos cheguem à casa dos portugueses e das portuguesas, mas também aos mercados externos, que continuamos, e à União Europeia, de forma segura, com a excelência daquilo que nos é possível fazer. Dizer ainda que estamos todos muito expectantes, nomeadamente com o encerramento do quadro financeiro plurianual, para perceber qual é o montante que vai estar disponível para a coesão, qual é o montante que vai estar disponível para a política agrícola comum. Nós temos a expectativa neste momento de que a nova PAC, o Plano Estratégico para a Política Agrícola Comum, vai estar mais demorado, iniciar-se-á possivelmente só em 2023, e que por isso, até lá, temos que promover um conjunto de ajustamentos aos instrumentos da PAC, nomeadamente ao PDR 2020, de forma a podermos ir ao encontro daquilo que são as necessidades do setor. Aquilo que é o princípio orientador da PAC é de promover a resiliência da agricultura, e hoje este grande objetivo é ainda mais importante no desenho da próxima política agrícola. E não temos dúvida absolutamente nenhuma que o papel da agricultura e dos agricultores assume hoje um peso diferente, um maior peso e uma maior responsabilidade. E essa certeza tem norteado a nossa intervenção, e por isso continuamos a acreditar claramente no projeto europeu e na capacidade de juntos darmos respostas efetivamente que continuem a salvaguardar aquilo que é o interesse de cada um dos Estados-membros e dos seus cidadãos. Para terminar esta entrevista, que mensagem gostaria de deixar aos viticultores e aos produtores de vinho português? Bom, gostava de deixar, em primeiro lugar, uma mensagem de agradecimento pela forma empenhada com que têm trabalhado para promover a marca Portugal, os nossos vinhos de excelência. Quando os nossos produtores levam uma garrafa do nosso bom vinho, estão a levar Portugal consigo e estão a promover Portugal lá fora. E, portanto, a palavra é de reconhecimento, é de gratidão a todos aqueles que compõem este setor. Desde quem faz as enxertias, quem faz a colheita, quem pisa a uva, quem trabalha o vinho, quem o comercializa, quem o promove e quem o bebe também. Uma palavra a todos de grande reconhecimento. E quero pedir que juntos continuemos a trabalhar de forma muito empenhada, muito dedicada, para que rapidamente, com o mote desta nossa campanha, alimente quem o alimenta, possamos criar condições para que, não parando a agricultura, antes pelo contrário, possamos sair desta crise reforçados, valorizando cada vez mais aquilo que produzimos, que é de excelente qualidade.